Muito bem, pessoal. Então, o primeiro regime totalitário que vai surgir nesse período entre guerras foi o regime soviético. Ele surge na Rússia, a partir da Revolução Comunista na Rússia em 1917. Em 1917. Vamos então entender um pouquinho o contexto em que ocorreu a Revolução Russa e a criação desse regime. Ok? Bom, primeira coisa, vamos dar uma olhada na situação da Rússia no início do século XX. Quando a gente fala Rússia, a gente está se referindo ao Império Russo. Um império meio europeu e meio asiático, um império euroasiático, onde 43% da população era composta por russos e mais da metade composta por não russos. A Rússia já era, nessa época, o maior país do mundo. A sua capital, entretanto, não era Moscou, a capital era São Petersburgo. Acontece que a Rússia era uma das grandes potências do mundo na época, mas era também a maior das grandes potências, mas era também a menos desenvolvida das grandes potências. A maior em extensão, em termos de território, de população, mas era menos desenvolvida das grandes potências. O poder industrial russo era inferior ao dos Estados Unidos, ao da Alemanha, ao da Grã-Bretanha, ao da França. De fato, a sua economia era mais agrária do que industrial. O país estava se industrializando. Mas quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o país tinha uma base muito mais agrária do que industrial. A maioria da população vivia no campo. Era uma população muito mais rural do que urbana. E composta principalmente por camponeses pobres, analfabetos, miseráveis. Aqui nesse mapa vocês têm a noção do tamanho do Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo aí ele em cima das fronteiras atuais, né? Da Rússia e de outros países. Né? Reparem que incluía aqui, ó, a Finlândia, né? A Polônia incluía também. Aqui, ó, um outro mapa também do Império Russo, mostrando as áreas de influência, em verde escuro o Império propriamente dito, e em verde claro as áreas de influência. Aqui mais um outro mapa mostrando as grandes regiões da Rússia, do Império Russo. A Sibéria, né, em verde claro, mas era menos povoada. A parte da Ásia Central, né, que tem azul e marinho, que era a parte que também pertenceu ao Império Russo nessa época. A parte principal, que é o que está em verde escuro. Para mim, isso é um verde escuro. Não chega a ser preto, não. A Rússia Europeia, que era a parte principal, com a maior parte da população, né, a maior parte da produção agrícola e as indústrias concentradas nessa região. Aí tem a região do Cáucaso, a Finlândia nessa época pertencia à Rússia e a Polônia também. A Rússia vivia ainda sob o antigo regime, viveu sob o antigo regime até 1906. Quer dizer, a Rússia vivia sob uma monarquia absolutista, conhecida como czarismo. A monarquia do czar ou czar, que é a forma russa da palavra César, Caesar, né, em latim. Muitos chamam também esse regime de autocracia. Era uma monarquia absolutista, apoiada pela Igreja Ortodoxa Russa, subordinada ao Estado. E quem reinava era a dinastia Romanov, no caso com o czar Nicolau II. Ele governou entre 1894 e 1906 numa estrutura tipicamente absolutista, sem constituição, sem parlamento, os partidos políticos eram ilegais. Porém, como a gente vai ver, estourou uma revolução em 1905 e o Nicolau II acabou fazendo algumas concessões e a monarquia passou a ser uma monarquia constitucional, ainda que autoritária. Tinha parlamento, constituição, partidos políticos, mas quem continuava mandando era ele. Então, de um absolutismo clássico, né, sem parlamento, sem constituição, passou a ser uma monarquia autoritária, constitucional, mas autoritária. Aqui vocês têm uma imagem do Nicolau II. As relações internacionais da Rússia antes da guerra. Bom, a Rússia era uma das grandes potências imperialistas, então ela exercia uma política de imperialismo na Ásia e na Europa. Os seus principais rivais na Ásia eram o Império Turco-Otomano e o Japão, e na Europa, a Áustria-Hungria e a Alemanha. A Rússia selou uma aliança estratégica em 1894 com a França. A França virou a principal parceira da Rússia, a principal aliada militar e a principal investidora na Rússia, emprestando muito dinheiro para o governo do czar, investindo muito na economia russa. A Rússia realmente, ao longo do século XIX, tinha no Reino Unido, na Grã-Bretanha, né, uma rival muito importante.
mas a Rússia resolveu a sua rivalidade com a Grã-Bretanha em 1907, fazendo um acordo de divisão de áreas de influência no Oriente Médio, no Irã principalmente, entre Rússia e Grã-Bretanha. Com isso, a Grã-Bretanha e a Rússia se aproximam. Como a Rússia tinha uma aliança com a França, o resultado foi o estabelecimento da famosa Tríplice Entente, em 1907, entre Rússia, França e o Reino Unido. Okay? O imperialismo russo no Oriente Médio tinha como principal alvo o Império Turco-Otomano. A Rússia desejava tomar Constantinopla, a capital do Império Turco-Otomano, para ter acesso ao Mediterrâneo. Outros alvos importantes eram a Pérsia e o Afeganistão, a Pérsia e o atual Irã. Então, como eu comentei inicialmente, havia uma rivalidade imperialista muito intensa com o Reino Unido, mas acabaram fazendo um acordo encerrando essa disputa em 1907. No Extremo Oriente, a intenção da Rússia era dominar o norte da China e a Coreia. O maior rival da Rússia lá era o Japão. E na Península Balcânica, no sudeste da Europa, a intenção era estabelecer uma zona de influência e aliados na região. O principal aliado da Rússia na Península Balcânica era a Sérvia. E, para tanto, a Rússia se utilizou bastante da ideologia do pan-eslavismo, da defesa da união ou cooperação entre os povos de língua eslava, como os próprios russos e sérvios. E o maior rival era a Áustria-Hungria. Nós vimos como é que isso contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e a Áustria-Hungria apoiada pela Alemanha. Agora, já nesses anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava passando por um processo de rápida modernização, uma industrialização capitalista e urbanização muito aceleradas. Se não tivesse acontecido a Primeira Guerra Mundial, é provável que a Rússia superasse a Alemanha na produção industrial por volta de 1925. A Primeira Guerra interrompeu esse processo. E era uma modernização que dependia muito de investimentos feitos pelo Estado russo. E também investimentos estrangeiros, principalmente franceses, daquela aliança franco-russa, a data aí está errada, é 1894. Agora, a burguesia russa era uma burguesia fraca, que dependia muito do Estado ou então do capital estrangeiro. Isso aí vai ter um peso no futuro político do país. De fato, por volta de 1900, a Rússia enfrentava vários problemas. O primeiro era o nacionalismo dos povos dominados pelos russos. Esses povos lutavam por autonomia, por independência ou reagiam contra o processo de russificação, que foi a tentativa da Rússia, do governo russo, de impor a língua e a cultura russa sobre povos não russos. O principal exemplo eram os poloneses, que queriam a independência, queriam a autonomia e resistiam contra a russificação. Outro problema era a questão agrária, que era a pressão dos camponeses por reformas, por terras e pela reforma agrária. E o terceiro problema, por incrível que pareça, foi o próprio sucesso da modernização capitalista, foi o impacto da modernização. Por exemplo, no cenário internacional, a Rússia foi se fortalecendo nos anos que antecederam a Primeira Guerra. E isso deixou a Alemanha e a Áustria-Hungria alarmadas. A Alemanha temia perder as vantagens que ela tinha em relação à Rússia. Para a Alemanha, uma guerra contra a Rússia, o mais cedo possível, era a maior chance que a Alemanha tinha de poder derrotar os russos. Na medida que o tempo passava, a Rússia se modernizava e ficava mais forte. Então aquilo ajudou a criar uma verdadeira russofobia na Alemanha, a ideia de que era inevitável uma guerra entre a Alemanha e a Rússia e que essa guerra tinha que acontecer o mais cedo possível. Agora, no cenário nacional ou doméstico, a modernização resultou na crise do próprio czarismo. Porque o czarismo ele era baseado numa estrutura social mais atrasada, agrária, rural. Mas na medida em que a Rússia se modernizava, se industrializava, se urbanizava, o que aconteceu? Os grupos urbanos entraram num processo de ascensão. A burguesia, a classe média, o proletariado. Mas fizeram isso, pessoal, num regime político que não dava espaço para eles atuarem. A Rússia era o país mais atrasado da Europa do ponto de vista político. Os caras ainda viviam no antigo regime, como a gente comentou, no absolutismo. Então aumentou a pressão por mudanças políticas e sociais. Luta por direitos políticos, liberdade, democracia, leis trabalhistas, reforma agrária. Então a oposição ao czarismo foi crescendo nesse cenário. Oposição liderada pela inteligência, que eram intelectuais engajados na defesa de mudanças políticas e sociais. A maioria era de origem na classe média, principalmente entre os estudantes universitários.
Eles se viam como porta-vozes naturais do povo. O povo não tem como se organizar politicamente, mas nós temos um destino histórico, nós temos acesso à informação, temos conhecimento, sabemos o que está acontecendo na Europa, no mundo, então nós temos que usar o nosso conhecimento em prol do povo, em prol dos trabalhadores, em prol da nação, em prol da modernização do país, da criação de um novo regime moderno. Resultado, formação de grupos políticos clandestinos, entre eles reformistas, como os liberais, e, sobretudo, os revolucionários esquerdistas. Aí vai ter anarquista, socialista não marxista, conhecido como populista, os socialistas marxistas. Os anarquistas divididos em vários grupos, várias correntes, mas os mais atuantes eram os que aplicavam o terrorismo, atentados terroristas. Os socialistas não marxistas têm origem num grupo conhecido como populistas ou narodniks. Eles vão se destacar por defenderem uma revolução socialista camponesa, defendendo a criação de um regime socialista de base agrária. Eles, em 1902, formaram um partido chamado Partido Socialista Revolucionário, ou SR, e eles utilizavam o terrorismo, era um partido ilegal, e eles utilizavam o terrorismo contra autoridades russas. Em 1906, aí já estava entrando num rumo constitucional, esse Partido Socialista Revolucionário deu origem a um outro partido chamado Trudovik, que defendia mais a ação parlamentar. Então vai continuar existindo o SR, mas também agora um grupo Trudovik mais moderado, mais reformista. Os socialistas marxistas estavam divididos em dois grupos, sociais-democratas e comunistas. Ao contrário dos socialistas revolucionários, vão defender uma revolução, sim, mas é uma revolução socialista operária, proletária, para criar uma sociedade socialista de base industrial e urbana. A ideia era instalar a ditadura do proletariado, um governo operário, e estatizar toda a economia. Esses caras deram origem a um partido, também clandestino, chamado Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Esse Partido Social Democrata reconhecia que a Rússia era um país muito atrasado. Então eles defenderam uma teoria de revolução chamada teoria de revolução em duas fases, que é o seguinte: como a Rússia era um país muito atrasado, a classe operária era pequena, então não tinha como fazer uma revolução operária, né, num país que ainda não era plenamente capitalista, não era plenamente moderno. Então eles acreditaram que a revolução iria ocorrer em duas fases. A primeira fase seria a fase de uma revolução democrática e burguesa, contra o czarismo. Seria uma revolução onde o Partido Social Democrata iria apoiar a burguesia, os liberais, na luta contra o czar, para criar uma república democrática capitalista, mas o governo ficaria com os liberais. O Partido Social Democrata ficaria na oposição. Com a democracia capitalista, uma democracia liberal burguesa, ocorreria uma industrialização mais acelerada. O proletariado iria crescer numericamente e o Partido Social Democrata iria se fortalecer num clima de liberdade política. E aí, num futuro incerto, quando estourasse uma crise no capitalismo, esse Partido Social Democrata iria liderar, aí sim, uma revolução operária contra a democracia burguesa liberal, entrando-se assim na segunda fase, a fase da Revolução Operária Socialista, contra o capitalismo e a democracia liberal burguesa. O operariado, liderado pelo Partido Social Democrata, iria instalar a ditadura do proletariado, estatizar a economia e iniciar a construção do socialismo. Essa revolução na Rússia seria parte de uma revolução internacional, num contexto de crise mundial do capitalismo e de revoluções em vários países. A Revolução Mundial seria coordenada por um organismo internacional revolucionário socialista, que existia na época. Era chamado de Segunda Internacional, criada em 1889, com sede em Bruxelas e dominada pelo Partido Social Democrata Alemão, o SPD, que era o grande espelho, era o grande referencial para os sociais-democratas na Rússia. Acontece que, pessoal, em 1903, esse partido rachou, formando-se dois grupos marxistas, né, dois grupos defensores do socialismo de base marxista, operária, né, industrial, mas dois grupos rivais que passaram a disputar o controle do partido e que tinham visões diferentes a respeito de como o partido deveria se organizar. Um grupo conhecido como os mencheviques, que significa minoria,
eles queriam um partido mais descentralizado. Em 1912, eles assumiram o controle do Partido Social Democrata. E a partir desse momento, Menchevique virou sinônimo de social-democrata. Né? Os bolcheviques, liderados por Lenin, ao contrário, queriam um partido mais centralizado e disciplinado, formado por revolucionários dedicados, obedientes à cúpula do partido. Em 1912, eles saíram do Partido Social Democrata e formaram o Partido Bolchevique, que depois passou a ser chamado de Partido Comunista. Menchevique, embora signifique minoria, não significava na prática que os mencheviques fossem a minoria no movimento marxista russo. Né? E o bolchevique significa maioria, também não significa necessariamente que eles eram a maioria. O nome minoria e maioria foi em razão de uma primeira disputa a respeito de decisões do partido, aí surgiu essa denominação, mas no final não significa necessariamente que um fosse mais numeroso do que o outro, mas pegou o nome. E aqui vocês têm a figura do Lenin, o líder bolchevique, que liderou a Revolução Comunista na Rússia, como a gente vai ver, e que depois virou o primeiro dirigente da União Soviética. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a Guerra Russo-Japonesa e o que aconteceu em seguida, ok? Já volto no outro slide. Tchau, tchau.